Olá, galerinha, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Bela e esse é o Jornada BIM, o único canal que tem como objetivo final, ali lá no final do túnel, te ajudar a migrar para o ArchiCAD. Para quê? Porque assim você consiga dispensar todas as outras ferramentas que só estão te atrasando na vida, como AutoCAD, SketchUp, Photoshop, Illustrator. E sim, você pode sim trocar todas as ferramentas por apenas uma, onde você realiza todo o seu projeto do início ao fim, independente da escala de trabalho que você trabalha atualmente, tá bom? Para que você consiga fazer então essa transição, eu faço pequenos conteúdos aqui dentro desse canal, né? Não só pequenos conteúdos, como cursos gratuitos completos também, para que você consiga aí aproveitar esse seu 1% melhor todos os dias dentro do ArchiCAD, porque você aprende, se você consegue aprender igual eu, né, no campo de batalha, você aprende colocando em prática a sua ferramenta todo santo dia. E é exatamente para isso que servem essas mini aulas, para ser a sua pílula vitamínica, basicamente, seu 1% melhor todos os dias dentro dessa ferramenta bem que mais cresce atualmente dentro do mercado de arquitetura. E nessa mini aula a gente vai falar sobre coberturas, ou pelo menos encaixe de coberturas. Então eu vou fazer esse exercício aqui, que eu sei que já tem um vídeo aqui dentro desse canal, mas mesmo assim eu vou repetir esse conhecimento para vocês, para meio que aproveitar, né, colocar alguns macetes, explicar como é que funciona, explicar alguns problemas que também às vezes pode acontecer, mas tá tudo bem, porque aí a gente vai chegar num ponto onde você vai conseguir fazer aí ajuste das suas paredes com as suas coberturas de uma forma muito legal, tá bom? Então já deixa seu like aqui dentro desse vídeo, já se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo, toda semana tem aulão novo, toda semana tem várias mini aulas. Então, sério, se você não se inscrever agora e ativar a notificação do sininho agora, você vai estar perdendo muito conteúdo e muito conteúdo de qualidade, tá bom? Então já se inscreve, já deixa seu like e bora começar. Bora lá explicar como é que funciona essa parte da cobertura. E para isso, eu vou fazer um ajuste aqui. Ajuste não, uma modelagem de uma parede de uma forma diferenciada. Por quê? Porque assim vocês conseguem aprender algumas coisas legais de coberturas no geral. Primeiro de tudo, quando a gente vai fazer uma cobertura, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui a minha casinha e eu vou colocar a linha de cumieira dela aqui. Na verdade, eu vou pegar essa aqui e vou fazer dessa aqui a minha linha de cumieira, tá? Caso vocês não saibam, a linha de cumieira é onde a gente tem a divisão, sabe? Aquela pequena divisão do meio da cobertura. Mesmo que ele seja ligado ou interligado. Tipo, mesmo que ele seja assim ou assim, né? A gente tem essa linha aqui que é... Eu chamo de linha de cumieira porque é a linha que vai fazer referência com pelo menos um elemento construtivo, como se fosse uma viga ou coisa assim. Não sei se estou falando errado. Então não sigam meu conselho. Afinal de contas, isso daqui é uma aula de ArchiCAD, não uma aula de arquitetura, né? Pergunta aí para o seu professor de estrutura. Então, beleza, gente. Seguinte, o que acontece? Quando a gente vai modelar uma cobertura, primeiro de tudo, a gente precisa selecionar o elemento cobertura. Depois, a gente precisa colocar o primeiro ponto, que é bem importante, que se chama a linha de referência, né? A gente tem a linha de referência pilar, tem a linha de referência da viga, tem a linha de referência da laje, e na cobertura não é muito diferente, não. Só que a linha de referência, ela controla uma coisa muito ultra mega importante, que é a inclinação. Então, assim que eu coloco, assim que eu clico, né, crio essa linha daqui para cá, ele aparece esse olhinho, né? Não sei se dá para ver aqui, mas aparece um olhinho. E aí eu posso colocar de um lado para o outro. O que isso determina? Para que lado que vai fazer a inclinação? Vamos lá fazer um estudo teórico aqui. Essa aqui é a minha linha de referência. A minha cobertura é como se fosse aqui... Gente, eu tô pegando uma foto do meu afilhado. Olha que coisa linda. Neném. Então, aqui, ó. A minha cobertura é como se fosse assim, entendeu? Então, eu vou comandar para onde que ele está inclinando e o quanto que ele está inclinando com base nesse olhinho. Então, tudo que eu vou colocar aqui, o olhinho para onde ele está inclinando, tá? Para onde ele está subindo. Primeiro ponto. Não sei se alguém não sabia sobre esse ponto, mas eu vou comentar isso aqui agora, tá? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, a minha linha de referência para cá. Beleza, depois ele vai falar para mim, ó, construa para mim, né, do tipo, o que você quer, prontinho, e aí construa para mim qual que é o limite da sua cobertura, né? Eu, no caso, quero a minha cobertura aqui. E aí, eu posso vir aqui e ampliar, né? Posso fazer aqui um offset geral para fazer um beiralzinho, coisa assim. É a mesma coisa do outro lado, então eu preciso definir a linha de referência, definir para que lado que ele vai, e depois vir aqui e fazer o meu beiralzinho, né? Porque eu, pessoalmente, gosto bastante de beiral de cobertura, então vou fazer aqui com vocês. Fechou. Depois que a gente faz isso, o que a gente tem que entender? A gente tem, dentro aqui da cobertura, né? A gente precisa colocar, por exemplo, uma inclinação e a gente precisa colocar para qual que é o piso que ele tá. Então, eu vou mudar ambos para o primeiro pavimento, porque, afinal de contas, ele tem que ficar para cima, né?
E também eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma inclinação neles, porque afinal de contas é inclinado, né? A gente precisa estar inclinado. Eu posso colocar isso aqui para baixo, posso colocar, por exemplo, 50 centímetros. Vou fazer até uma referência aqui para vocês, colocar 50 aqui. E aí vocês podem perceber que metade ficou assim, né? Uma baita de uma sobra, e metade ficou com a cobertura aqui, a parede transpassando a cobertura, que não é nada muito legal, não fica muito agradável, sejamos bem sinceros. Vou colocar aqui uma TV simples, pronto. Então, qual que são as soluções aqui, tá? Primeiro ponto que eu preciso apresentar para vocês é o seguinte, quando eu tenho aqui uma parede que ela está sendo cortada por uma cobertura, a gente tem um comandinho, que é esse aqui, ó, tá vendo? Que é um fixar cobertura, que é essa casinha que ela tá com um quadradinho ali em cima. Então, a gente pode simplesmente habilitar essa ferramenta só clicando nela, simples assim. E o que vai acontecer? Ele vai pedir para eu selecionar o plano da cobertura, que é o quê? O plano que eu quero cortar, se é o plano aqui de cima, se é o plano aqui de baixo, e assim por diante, se é esse plano, se é esse plano. Então, tá vendo que ele vai se adaptando, ele vai fazendo um quadradinho aqui, que eu posso selecionar o plano. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que assim que eu selecionar o plano, ele vai me dar a opção de eu colocar ou para cima ou para baixo. O que ele vai fazer? Ele vai basicamente fixar essa área dessa parede ou para baixo ou para cima dessa parede. Vamos lá, ou para baixo ou para cima dessa cobertura. Se eu colocar para baixo, então tudo que está para cima vai ser cortado. Vocês podem perceber aqui pela linha azulzinha que está contornando. Se eu colocar para cima, então tudo que está aqui embaixo vai ser cortado. Então, vamos colocar para baixo, para que tudo que for para cima fique recortado, não é mesmo? Então, quando eu clico, o que ele faz? Ele recorta. E aí vocês podem perceber que a gente tem o primeiro problema aqui, né? A gente tem a parede em si, ela vai aqui e ela precisa estar passando a mais da cobertura. Então, quando eu falo, por exemplo, do ajuste dessas paredes deste lado, eu preciso que todas elas estejam ultrapassando a minha cobertura. Assim, necessariamente, tá? Porque senão quando eu corto, ele não vai fazer diferença. Então, quando eu pego essa parede aqui e corto, para ela não fez nada. Vem? Só que se eu jogo ela mais para cima, ele vai entender isso aqui como uma operação de sólidos automaticamente. E é o que a gente quer, não é mesmo? Então, isso daqui é o primeiro ponto. Isso daqui é um ponto muito importante quando a gente vai fazer esse tipo de ajuste e tudo mais, né? De modelo. Aqui. Prontinho. E aí, Bela, se eu quiser, por acaso, pegar e tirar esse vínculo, né? Como que é mais fácil? Aqui, ó, tá vendo que a gente consegue fazer isso aqui? E tirar? E ele vai e tirou facinho, rapidinho. Aqui a gente tem uma parede que é dividida entre duas coberturas, tá bom? Se eu pegar, daqui eu vou fazer um teste, vou mostrar como é que pode dar errado, depois eu vou mostrar como que pode dar certo, tá bom? Se eu pegar essa cobertura aqui e falar assim, eu quero fixar nessa daqui e colocar para baixo. Olha o que ele faz. Ele pega e recorta. Ele meio que considera que só o que está sendo recortado é para baixo da cobertura. Isso em si, algumas vezes, pode facilitar a nossa vida, tá? Porque a gente pode ter aí uma parede e tudo mais que a gente quer recortada de uma forma específica e tudo mais. Isso aí pode ajudar bastante. Mas, quando a gente tem, por exemplo, uma parede que é compartilhada entre duas coberturas, não é muito legal, né? Então, como que a gente pode resolver esse impasse, né? Como que a gente pode resolver esse tipo de modelagem, esse tipo de ajuste? Quando eu tenho a parede, eu posso dividir ela com martelinho com base aqui, por exemplo, no plano da primeira, né? Que é o plano que a gente já comentou. E aí, eu tenho metade de um lado, metade do outro. Então, essa metade do outro lado, eu posso jogar ela para cá e posso fazer esse recorte. E esse aqui, do mesmo jeito, pode jogar para cá e fazer esse recorte. Tá? Então, assim, dá para fazer cooperação de sólidos? Pode. Sim, pode fazer. Eu, pessoalmente, gosto bastante dessa ferramenta em si, mas isso daí é uma questão de preferência pessoal, tá? Tipo, não tem nada a ver com o que dá mais certo e o que dá mais errado. Mas eu tenho sentido que a operação de sólidos é um pouquinho mais pesada, tá? No geral. E aí você pode fazer esse tipo de cobertura de uma forma ultra facilitada. Vocês podem perceber que aqui fica certinho e tudo mais. E o corte também fica bem certinho. Vou até passar um cortezinho para vocês verem. O cortezinho fica bem certinho. Quando a gente não coloca, né? Quando a gente coloca isso aqui, vou colocar ele para cima.
e fazer o recorte, que eu acho que eu não fiz. Que ela, né, faz em todas as paredes, só esquece uma. Prontinho. E aí ele fica bem certinho, né? Tudo bonitinho aqui, encaixe e assim por diante. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado demais dessa mini aula. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu likezinho e também de compartilhar esse conhecimento com todo mundo, porque afinal de contas você aprende mais quando você compartilha mais também. Então, bora compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você conhece e que tá aprendendo Arcade, porque é sempre um conteúdo muito útil. Não esqueça de se inscrever no canal e eu vejo vocês na nossa próxima mini aula.